Quais são as tendências para o seu CCA faturar mais, ainda mais em 2023? Nesse vídeo de hoje, eu vou trazer uma série de novidades para você, uma série de conceitos para você poder aplicar ainda hoje no seu CCA e você melhorar e muito os seus resultados. Se você ainda não me conhece, eu sou o Wilken, eu sou o responsável por te ajudar a se tornar um correspondente bancário da Caixa de alta lucratividade. E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal que te ajuda a se tornar um correspondente bancário Caixa, mas não apenas a isso. Esse canal também vai te ajudar a se tornar altamente lucrativo como correspondente bancário Caixa. Vamos começar então o nosso tema de hoje? Vamos falar então vamos começar com 3 pontos super importantes, tá? Super importantes. Primeira coisa sobre as tendências de 2023. O foco agora, você vai prestar muita atenção nisso no seu CCA. Lembre-se, o foco das políticas públicas que serão aplicadas agora nos próximos meses vai estar em cima dos imóveis populares. Nós vamos ter retomada das linhas de crédito para esse tipo de imóvel. Então o seu CCA, na sua estratégia de negócios, dê uma atenção especial para isso aqui, ó. Ah, Wilken, mas você está falando sobre isso aí? Mas e eu que não sou um CCA ainda? Olha, se você ainda não se tornou um correspondente bancário Caixa, se você tem acompanhado os meus vídeos, tem pensado sobre isso, tem analisado, tem pesquisado aí, talvez você tenha feito algumas pesquisas ainda na internet e acabou chegando a esse vídeo. Eu te falo, corra, inicie o seu processo de credenciamento. Outro dia, uma pessoa até me procurou e falou assim, Wilken, mas vem cá, tem uma agência que o gerente geral estava precisando de CCA, falou que lá na agência dele não tinha nada. Esse mercado tem espaço para você. Não fique imaginando que já é tarde, que já passou muito tempo, que já tem muito CCA aí no mercado. Não se preocupe com isso. Estude, passe pelos procedimentos, passe pela jornada para se tornar um CCA. Vá, lute pelo seu sonho. O mais importante, ultimamente agora nos últimos dias, eu até andei mudando o status do meu celular. Eu alterei lá o texto e coloquei o seguinte texto: a vitória é uma escolha. A sua vitória, quem vai escolher essa conquista na sua vida, é uma escolha que você faz, que você pode fazer. Eu não posso fazer essa escolha por você. Essa escolha cabe apenas a você. Então, se você tem o seu sonho, lute por ele, vá atrás, batalhe, conquiste. Porque 2023 está cheio de tendência bacana para o seu CCA se tornar altamente lucrativo e eu estou aqui junto com você nessa jornada. Vamos então para o nosso tópico. O próximo tópico é o seguinte, nós temos as oscilações nas taxas de juros. Observe com bastante atenção. Você que é um CCA, você é como se fosse uma extensão do banco. Um CCA, para ele ser diferenciado no mercado, para você alcançar um próximo nível e estar sempre à frente, para você obter resultados extraordinários com o seu CCA, você precisa ter uma mentalidade empresária, uma mentalidade de empreendedor. O que o banco faz quando ele muda? Você sabe, você que já é CCA, você sabe que a Caixa ela está constantemente adaptando os normativos dela. Ela vai, mexe, muda, volta, começa uma política, para um pouco, suspende, depois volta. Você como empresário, você como dono de CCA, precisa estar atento a essas mudanças. E inclusive, ir ajustando a sua estratégia. Você traça ali o seu plano no início do ano, você traça ali o seu planejamento estratégico do que você vai focar, do que o seu CCA vai focar, os produtos que você vai focar mais, que você entende que você possa ali alcançar suas metas para você se tornar um diamante. Para quem não sabe, a Caixa ela tem um programa de benefícios para os CCAs, onde ela vai te classificando. Ela classifica você conforme as pontuações que você vai alcançando, conforme os produtos que você vai contratando ali mês a mês. Então, o objetivo de todo o CCA é se tornar um diamante, que é a categoria máxima de pontuação que você pode receber na Caixa. Obviamente que dentro dessa categoria, dessa classificação, os seus rendimentos serão maiores. Então, todo o CCA ele deve buscar isso, ele deve buscar se tornar um diamante ali dentro da Caixa, para você obter as melhores comissões. Combinado? Então eu quero ver você diamante, hein? Compartilha aí comigo, me fala aí em qual categoria que você está e qual tipo de conteúdo que você acha que poderia te ajudar a se tornar diamante. Escreve aí para mim as suas maiores dificuldades, se você já é um CCA. Voltando aqui para o nosso tópico, o que significam essas oscilações e o que elas têm a ver com o meu CCA? Essas oscilações elas vão impactar diretamente no seu atendimento com seus clientes, na sua estratégia de negócios.
Quer um exemplo bem prático disso? Observe o seguinte, nós temos aqui, vamos imaginar que um determinado cliente, eu vou apagar aqui para ficar mais fácil, tá? Vamos fazer uma ilustração aqui, olha só, você tem um cliente, tá? O seu cliente aqui, ó, ele foi lá, e contratou o financiamento imobiliário quando a taxa estava 13,75. Só que tem um detalhe, esse cliente, quando ele contratou esse crédito imobiliário, ele não contratou no seu CCA, certo? Ele não contratou com você. Ele contratou com quem? Ele contratou com um outro banco. Não vou falar nomes aqui, tá? Para a gente não ter problemas aí. Ele contratou com o banco, vamos chamar esse banco aqui de Banco Crédito. Contratou com o Banco Crédito. E de que maneira que você pode usar isso a seu favor? Se na época que ele contratou aqui com a taxa de juros nesse patamar, você tem que estar sempre monitorando como que os seus concorrentes, como que os outros bancos, eles estão aplicando as taxas de juros. Você deve conhecer essas taxas que estão sendo aplicadas lá. Sabendo disso, o que você vai fazer? Ah, teve lá uma reunião e a taxa de juros foi reduzida para 13,5. Olha só, e nós temos uma tendência agora, há uma possibilidade dessa taxa cair, tá? Não existe nada certo, mesmo que ela suba, tem outras estratégias. Hoje nós estamos abordando aqui da possibilidade mais real, que é da taxa de juros cair. Então vamos imaginar aqui que a taxa de juros caiu um pouco, e aí a Caixa vai lá e reduz a taxa dela. Vamos pensar aqui que a Caixa antes estava trabalhando com 8,9, e aí com essas mudanças aqui, a Caixa passou a trabalhar com 8,5. O que você vai fazer? Você vai pensar o seguinte, puxa, esse cliente ele estava aqui ó, no banco Cred, e aí lá nesse banco ele contratou a 9,2. E aí você tem conhecimento ali na sua cidade que houve várias contratações de crédito naquela época a 9,2. Você vai fazer as suas ações de marketing tentando trazer esse cliente para fazer a portabilidade. A portabilidade, que é um mecanismo que tem de fazer a portabilidade do crédito imobiliário. E aí, obviamente, você vai trabalhar com simulações, vai trabalhar com números e vai apresentar para o seu cliente, para a pessoa que tem interesse em fazer a portabilidade. Você vai falar o seguinte, olha, aqui no longo prazo, até o final do seu contrato, se você permanecer com o seu contrato dessa forma, você vai pagar 100. Se nós fizermos a sua portabilidade, você vai pagar 85 até o final do contrato. Esses números aqui são apenas exemplos, tá? Mas, no geral, quando você faz essa conta, nós estamos falando aí de prazo de 20, 30 anos, quando você faz essas contas, você vai chegar à conclusão, e o seu cliente também vai chegar a essa conclusão, que você pode gerar uma economia ali para ele de 30, 40, 50, 100 mil, 200 mil reais, vai depender do volume, do tamanho do contrato. Então, essa é uma maneira de você ajudar as pessoas, de você trazer soluções para as pessoas conforme as oscilações que tem no mercado, na taxa de juros, e ainda assim trazer rentabilidade para o seu CCA. Porque você quer saber o que é lindo nisso tudo? Você vai ser remunerado como se fosse uma nova contratação de crédito imobiliário. Quando você faz a portabilidade, é como se você estivesse trazendo um novo crédito para dentro da Caixa. Quer ver o que é legal? Olha aqui o filé que tem. É o consignado, tá? O crédito consignado. Muito CCA ainda não se atentou para isso. Mas a Caixa Econômica ela tem uma das melhores taxas de crédito consignado do mercado. Você nem precisa esperar aqui ó, essa redução da Selic. É só você oferecer isso nas suas campanhas de marketing. É óbvio que você tem que ter toda uma questão ética, toda uma questão aí de cuidado ético na hora que você for fazer as suas campanhas, mas de você oferecer essa possibilidade de ajudar as pessoas que queiram pagar menos nas parcelas do crédito consignado. O seu cliente ele pode estar pagando lá 13% no outro banco, 13% ao ano no crédito consignado, enquanto você pode oferecer para ele 11%, estou colocando um exemplo aqui, tá? 11%, se você reduz 2% ao ano no que o seu cliente paga de consignado, para ele vai ser maravilhoso. Ele vai ficar muito grato a você. E você vai estar ganhando. É uma relação ganha-ganha. O seu cliente ganha, você ganha, a Caixa fica feliz com você e toda a sociedade é beneficiada com isso. Olha que legal. E por que eu estou te falando isso? Num vídeo que a gente fala sobre tendências para o CCA faturar mais.
nós estamos em um ano que nós podemos sofrer oscilações nas taxas. As taxas de juros, elas vão oscilar nesse ano. E você deve ficar atento a isso, a essas possibilidades que vão ocorrer, para você poder surfar nessa onda. E atender um tipo de cliente que antes você não se preocupava muito, que é o crédito consignado. E fique atento a isso, hein? A remuneração que você vai ganhar no consignado é uma das melhores remunerações que tem. Ela, inclusive, supera o percentual do que você ganha do consignado, ele ainda é maior do que o crédito imobiliário. Então aproveite essa oportunidade que eu estou te falando aqui e comece a trabalhar efetivamente no seu CCA ainda hoje. A diferença que vai fazer entre os resultados que você está tendo ou os resultados que você teve e que não foram tão legais para você, eles podem mudar com esse tipo de ação. E, inclusive, eu vou te passar uma sacada agora que vai fazer toda a diferença na sua atuação como CCA. Toda vez que a Caixa fizer uma alteração no normativo, você, o CCA altamente lucrativo, ele tem que ter sempre um princípio que vai ajudá-lo a deslanchar o negócio dele, que vai te ajudar a ser diferente no mercado. O que você vai fazer? Alterou um normativo, você vai se perguntar e vai buscar a seguinte resposta. De que maneira que esse normativo, essa mudança que acabou de ocorrer agora na Caixa, ela poderá ajudar a um eventual cliente meu? Ela poderá ajudar o meu público-alvo? De que maneira que eu posso aplicar essa mudança que teve para ajudar o meu cliente? As mudanças, o ser humano, normalmente, ele não gosta muito de mudança. Nós, como seres humanos, nós temos uma certa dificuldade em assimilar eventuais mudanças. Lembre-se, todas as coisas elas têm um lado positivo e têm um lado negativo. Nós, que buscamos a alta lucratividade, vamos sempre tentar focar no positivo. Vamos sempre tentar transformar, mesmo aquelas mudanças que aparentemente, no primeiro momento, elas pareçam para a gente que elas não são positivas, você vai tentar encontrar e extrair algo de bom naquela mudança. Quer ver uma mudança que ocorreu aí recentemente, que aí nós vamos agora para o nosso terceiro tópico aqui? Eu vou apagar, a gente volta com o vídeo. Recentemente, eu não sei se você observou isso, mas recentemente a Caixa, há uns meses atrás, a Caixa ela fez uma mudança que foi maravilhosa para o CCA. O que ela fez? Historicamente, a Caixa ela trabalha com a tabela saque e trabalha com a tabela price. Nós não vamos explicar aqui detalhadamente o que significa cada uma tabela dessa. Se você ainda não é CCA, você pode ter um pouquinho de dificuldade com isso. Mas basicamente o que você precisa saber é o seguinte, que na tabela saque, as parcelas elas começam mais altas e elas vão caindo com o tempo. Já a tabela price, ela começa num valor, num patamar menor do que na tabela saque. Então ela começa aqui, vamos imaginar, se aqui a sua parcela começou em 1.000, aqui na tabela saque, na price, ela vai começar mais ou menos ali entre R$600. Uma parcela que aqui na saque começa com 1.000, na price, no geral, ela vai começar em torno de 600. Está falando aqui de forma bem bruta, aqui, sem fazer uma análise mais precisa. Tem uma série de variáveis que vai impactar nisso aí. Mas, no geral, vamos pensar aqui, vamos assumir esses números, 600. E de que maneira que isso vai impactar no seu diferencial competitivo do seu CCA para você aumentar o seu lucro? Às vezes você perde um contrato com um cliente porque na tabela saque, aqui você já sabe que normalmente a Caixa ela varia como o seu cliente. Se o seu cliente ganha 1.000, ela vai entender, se a renda bruta do seu cliente for R$1.000, normalmente a Caixa ela vai entender que o seu cliente ele tem uma capacidade de pagamento, de parcela mensal, de 30% sobre os ganhos que ele tem ali de renda comprovada, certo? Normalmente 30%. Então vamos pensar aqui que seria 300, ok? A capacidade financeira do seu cliente. Concorda comigo que essa capacidade financeira para ele, pela price, vai ser muito maior do que pela saque? Ele vai ter condição de pegar mais dinheiro se ele fizer pela price do que pela saque. E isso na prática é assim mesmo, tá? Quando você vai para o simulador, você percebe isso de forma clara. E o que normalmente a Caixa vinha fazendo? Normalmente, ela, na tabela saque, ela financiava até 80% do valor de compra e venda do imóvel ou da avaliação. E o que ela fazia com a price? Ela financiava até 60%. Qual foi a mudança que a Caixa fez recentemente? Ela aumentou esse percentual para 80%. O CCA, que é altamente lucrativo, ele está atento a isso, ó. Ele fica atento a isso.
Porque nem sempre para o seu cliente vai fazer mais sentido ele pegar a tabela decrescente. Porque a price, ela também reduz. Ela reduz pouquinho, ela começa aqui com 600, ela vai ali no final, ela vai acabar em 520. Enquanto aqui a saque, ela começa em 1.000, quando ela for acabar, o seu cliente vai estar terminando pagando lá em torno de 250. Então, ele começa aqui na saque pagando bem acima, quando chega mais ou menos lá para metade do contrato, ele vai estar pagando mais ou menos aqui o que ele começou pagando na price. Você vai apresentar essa possibilidade para um cliente que, de outra forma, ele não contrataria com você. Então, CCA altamente lucrativo. Fique atento a essa tendência que houve agora, essa mudança. Na verdade, foi uma mudança mesmo que houve. E observe, isso aí pode não durar muito tempo, tá? Porque é aquilo que eu falei. Para a Caixa ter definido aplicar isso aqui, é porque nesse momento estratégico, de acordo com os cálculos que ela fez, ela entendeu que está dando para trabalhar com esse percentual. Quando os recursos forem acabando, quando ela for ficando sem recurso, provavelmente ela vai voltar com isso aqui para o patamar de 60 novamente. Tá? E aí você vai perder essa onda aqui, esse benefício. Então aproveite agora e alavanque aí os seus negócios. Trabalhe para alavancar os seus negócios, para você rentabilizar em cima disso aqui e ajudar aquele cliente seu que de outra forma ele não conseguiria. Tá? Dessa maneira aqui, o seu cliente vai poder pegar um financiamento, pegar um imóvel, comprar um imóvel, um valor um pouco acima do que aquilo que ele conseguiria normalmente aqui se ele fosse utilizar apenas a tabela saque. Retomando então aqui agora a nossa conversa, o nosso papo sobre as tendências para 2023 e como que você vai fazer para o seu CCA faturar mais, aproveitando essa onda, surfando nessa onda. Lembre-se, olha, se você pegar a tendência ali do início, a sua probabilidade de ganhar mais vai ser maior. Então vamos lembrar, recapitulando. Nós temos a tendência número 1, que é a questão das casas populares, certo? O que você vai fazer com as casas populares? Você vai apresentar soluções para você poder surfar nessa onda das tendências aqui, das casas populares. O ideal é que você proponha parcerias para os construtores. Você pode pensar assim, mas a remuneração dos imóveis mais populares, ela não é tão alta quanto a remuneração dos imóveis da tabela SBPE. Não tem problema, você vai trabalhar com estratégia. Lembra, olha, quando você trabalha com SBPE, você tem uma remuneração maior porque os valores são maiores. Dentro da sua estratégia, você continua atendendo o público do SBPE, mas crie um setor no seu CCA, ou crie uma estratégia no seu CCA para você atender os imóveis populares. Porque eles vão trazer o que para dentro do seu CCA? Vai trazer volume, e isso é muito importante no seu relacionamento com a agência. Isso é muito importante para você conseguir chegar a diamante. Por quê? Por que é importante para você chegar a diamante? Porque cada contrato desse aqui, das casas populares, que você traz para dentro da agência, você também vai fazer a abertura de conta. A abertura de conta ela é um dos produtos que geram maior pontuação para o seu CCA. Então você vai ter a pontuação da contratação do crédito imobiliário e você também vai ter a pontuação aqui da abertura de conta. E isso vai fazer você chegar mais rápido a diamante. E, consequentemente, vai aumentar a sua rentabilidade, a sua lucratividade, porque você, estando em diamante, lá na tabela interessante do SBPE, que você ganha mais, lá na tabela dos créditos consignados, você vai alavancar, aumentar os seus resultados, os seus percentuais de ganhos. Outra coisa que você deve estar bastante atento é o comportamento macroeconômico do nosso país. Observe sempre esse comportamento e a tendência das taxas de juros, que aí você vai trabalhar com duas coisas, né? Você vai trabalhar com a portabilidade de quê? Do imobiliário e do consignado. Quando a gente fala de portabilidade de consignado e do crédito imobiliário, a abordagem com o seu cliente, ela precisa estar sempre utilizando o gatilho mental da razão. Você precisa explicar o porquê para o seu cliente, demonstrar as vantagens que ele vai ter com essa mudança e o porquê que ele deve fazer isso quanto antes. Porque ele vai deixar de pagar X e vai passar a pagar menos X. Percebe? Quando você traz isso para o seu cliente de maneira lógica e mostra ali, prova para ele por A mais B que ele tem como pagar menos, ele vai aceitar, ele vai entender e vai contratar com você. Mas é um trabalho mais laboroso que você vai fazer, mas que traz muito resultado para você. O maior benefício que o seu CCA vai ter ao aplicar essas estratégias para estar alinhado com as tendências de 2023
vai ser você acelerar o seu processo de crescimento do seu negócio. Quando você trabalha de maneira planejada, de maneira pensada, sempre está ali, com aquele olhar mais curioso, atento. E sempre se perguntando, aquela perguntinha que eu falei, pergunte de que maneira que essa mudança no mercado pode impactar na cabeça do meu cliente, ou na cabeça das pessoas que poderiam vir a ser minhas clientes. Olha só, eu queria parar um pouquinho aqui o vídeo e falar para você o seguinte, esse tipo de conteúdo, ele te atrai? Você é um corretor de imóveis, você é um engenheiro, você é um arquiteto, você é alguém ligado ao mercado aí e está vendo esse vídeo aqui por acaso, não é um CCA ainda, não sabe nem o que é CCA, que é correspondente bancário caixa, que significa correspondente caixa aqui, se você ainda não é, a depender da plataforma que você estiver assistindo esse vídeo, você vai clicar agora para se inscrever ou para começar a me seguir, a depender de onde você está assistindo esse vídeo, ou de onde esse vídeo chegou para você, tá bom? Você vai fazer isso aí, porque isso aí vai te ajudar, porque você vai estar recebendo todos os meus vídeos. Inclusive, se você quiser clicar aí para o sininho, né, para você receber a mensagem, você vai estar recebendo esses vídeos e eles vão fazer total diferença para você aí no seu negócio. Combinado? Você sabe por que quando você aplica essas estratégias de alinhar o comportamento do seu negócio com as tendências que nós vamos passar agora nos próximos meses, ou dias, meses, ou até anos, por que ela é importante para você? Porque você consegue antecipar o movimento do mercado. E quando esse mercado começa a demandar por determinado serviço e que ali a tendência ela deixa de ser uma tendência e passa a ser uma nova realidade, você já está desfrutando dessa realidade desde lá de trás. Então, se você quiser marcar sua posição no mercado e melhorar a performance do seu CCA, aplique essas ideias que a gente conversou aqui hoje, comece a agir conforme as tendências do mercado, porque se você não fizer isso, sabe quem que vai fazer? Sabe quem que vai fazer isso e já deve estar fazendo? O seu concorrente. Para a gente fechar o nosso vídeo com chave de ouro, para você adaptar as suas ações, as suas estratégias e conseguir surfar nessa onda das tendências, você vai agir em cima de dois elementos principais, tá? Você vai agir, em cima da sua estratégia de marketing. Você vai adaptar o seu marketing. O que é o marketing aí no caso? É a maneira como você divulga os seus produtos, é a maneira como você age para captar cliente. Normalmente o pessoal que faz o meu curso, a gente passa lá. Você vai captar cliente como? Você vai fazer parceria com corretor de imóveis, você vai fazer parceria com construtores, você vai fazer parceria com despachantes, com pessoas que estão ligadas ao mercado imobiliário, você vai fazer parcerias com escritórios de engenharia, de arquitetura. Toda essa galera aí você vai fazer parceria. Apesar de que a gente sempre fala aqui que esse pessoal que está no mercado imobiliário, que eles devem se tornar CCA, é uma pequena parte das pessoas que se tornam. Não é um percentual alto, não é toda a imobiliária que vai querer se tornar CCA. Às vezes, na estratégia dela ali, ela acha que ela não deve. Apesar de que eu já falei aqui que uma imobiliária ela tem que considerar seriamente se tornar um CCA. Porque isso aí vai gerar um diferencial competitivo para ela. Quer ver quem que não pode se tornar CCA? Um construtor. Construtoras, elas não podem se tornar CCA. Nem construtor, nem incorporador. Vai lá fazer parceria com esse pessoal. Eles não podem ser CCA. Cria aí um método para essas construtoras aí do Minha Casa Minha Vida. Chega lá e faz uma proposta, faz um plano de negócio para ele. Proponha resultados expressivos para ele. Fala para ele passar por um período de experiência com você. E aí realmente faça uma entrega diferenciada para esse construtor. E aí certamente os seus resultados vão melhorar. Então, você vai trabalhar aqui na estratégia de marketing, certo? Que a gente estava falando. E aí você vai trabalhar o quê? No alinhamento com a sua equipe. Se você é sozinho, tudo bem. Você já vai estar atenado a isso e já vai conseguir aplicar. Agora, se você tem ali 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 8 funcionários ali no seu CCA, alinhe, né? Faça um alinhamento geral das estratégias com o seu pessoal. É muito importante que você compartilhe essas ideias, que você compartilhe esse papo que a gente teve aqui hoje com o pessoal da sua equipe. Eles precisam estar alinhados com a estratégia do seu negócio. Por um lado, você pensa que, olha, poxa, a partir de agora, toda mudança que tiver de normativo da Caixa, toda mudança que tiver no setor econômico, toda mudança de juros, eu preciso estar atento que isso, de alguma maneira, pode trazer mais lucratividade para o meu CCA. E eu posso ajudar mais pessoas, eu posso contribuir. Primeiro de tudo, é pensar em contribuir para a vida das pessoas. Eu posso mudar a vida das pessoas. E quando você está contribuindo, trazendo soluções, resolvendo os problemas das pessoas, automaticamente você vai ser beneficiado com isso. A sua equipe, o seu time de trabalho, ele vai ser beneficiado. Então traga essas ideias para ele, faça reuniões e esteja sempre alinhando a estratégia que você está traçando com ela, com essas pessoas, desde que elas opinem.
ouça a sua equipe, para que elas possam também compartilhar o que elas pensam, que elas estão ali em contato direto com os clientes. Talvez elas tenham uma ideia aí que você não teve ainda de captação de cliente. Isso é muito importante para elas terem envolvimento ali no crescimento do seu CCA. Chegamos ao final do nosso vídeo. Eu quero te agradecer pela sua audiência, agradecer por você ter ficado aqui comigo até agora. Vá acompanhando a gente aqui no canal. Forte abraço. Te aguardo no próximo vídeo. E lembre-se, a vitória é uma escolha. Tchau!